feliz sábado a todos. É um prazer estar aqui na igreja de Parelhas com os irmãos. Deus seja louvado pela sua graça, Pela sua graça. Irmãos, nessa manhã a mensagem que eu pretendo apresentar para os irmãos tem por título As Estratégias do Inimigo. Um cuidado que a gente tem que ter quando trata desses assuntos é não focalizar demais o inimigo e esquecer daquele que pode resolver o nosso problema, não é verdade? Não adianta a gente falar demais daquele que já foi derrotado uma vez e vai ser novamente pelo Senhor Jesus. Amém? Todos nós sabemos que vivemos em um conflito, em uma guerra entre os poderes de Deus e os poderes das trevas, No livro do Apocalipse, no capítulo 12, tem uma passagem que apresenta a guerra entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. Nessa primeira batalha que aconteceu no céu, que está lá em Apocalipse 12, nós encontramos que alguém foi derrotado, Alguém foi derrotado. E a gente sabe que esse alguém que foi derrotado não desistiu. Se é uma qualidade que a gente poderia dizer que o inimigo tem, é a teimosia, a perseverança. Perdendo, mas com a ilusão de que na próxima será melhor. Todas as vezes que acontece uma guerra, em muitos momentos os líderes de cada lado se sentam para discutir estratégias, não é verdade? Meios de alcançar o seu inimigo, de atingir o seu inimigo. Se nós estamos numa guerra em que existem lados opostos, o governo de Deus e o governo do adversário, é de se esperar que cada um desses lados também tenham as suas estratégias, as suas maneiras de ação, as armas secretas. Nós podemos dizer que as reuniões em que cada grupo mantém para decidir as maneiras de alcançar os seus objetivos são muito sigilosas, não é verdade? Quando um time de futebol vai para um campeonato, um final de campeonato, muitas vezes eles não permitem que o treino seja filmado. Vocês já viram isso? É muito comum, não é verdade? Ninguém deixa ver. Muitas vezes até os jogadores daquela partida só são anunciados na hora que o jogo começa, Nem os jogadores se diz, para não se desconfiar de qual seria a estratégia do adversário, Já pensou se o técnico de um time de futebol pudesse estar escondidinho lá na sala, onde a equipe técnica do outro time está discutindo como vai fazer? Já pensou se um jogador pudesse assistir os treinos, as jogadas ensaiadas? Ele teria mais chance, não teria, de vencer, de rebater as estratégias? Não é verdade, irmãos? Se eu sei que o meu adversário vem contra mim por um caminho, é muito mais fácil para mim planejar um meio de vencê-lo. E quando ele pensa que vai me encontrar, eu não estou lá. Não é verdade? Assim era muito mais fácil. A palavra de Deus apresenta algumas estratégias que o diabo usou para atingir o povo de Deus. Se nós fôssemos fazer um levantamento dessas estratégias que o diabo usou, nós encontraríamos então em todos os livros da Bíblia meios que o diabo usou para afastar o povo de Deus da vontade de Deus. Mas eu queria ver nessa manhã apenas 3 coisas que o diabo tentou e tem tentado para afastar o povo de Deus dos alvos de Deus. Todas as vezes que algo importante está para acontecer, todas as vezes que o povo de Deus está prestes a ser liberto, o diabo tenta uma estratégia para desviar, para frustrar os planos de Deus. Eu queria abrir a Bíblia com os irmãos em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. O povo de Israel vivia preso no Egito já há algum tempo. Por muitos anos, Israel tinha sido feito escravo dos interesses dos faraós.
apesar de ter sido, na verdade, a presença do povo de Israel ter sido o provimento, o meio pelo qual Deus impediu que os egípcios e o mundo todo padecessem de fome, quando José teve aquela revelação. Mas o povo do Egito, depois que os reis mudaram, resolveram agir com sabedoria, com esperteza, com astúcia contra o povo de Deus. Êxodo capítulo 3. Na verdade, o capítulo é o capítulo 2, certo? Todo mundo achou? Amém? Deus seja louvado. Como errar é humano e a gente está passivo do erro, né? Vamos ver então Êxodo capítulo 1, verso 15. Êxodo capítulo 1, verso 15. Diz o seguinte: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando vides de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixassem viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são fortes, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez o que, irmãos? Fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Essa foi, então, a primeira parte da estratégia do diabo naquele momento. Por ver que o povo de Israel estava clamando a Deus pela libertação, o diabo já estava esperando que algo surgisse, que Deus fizesse alguém para libertar o povo de Deus. Israel esperava então por um libertador que os tirasse da opressão, do mal que estavam sofrendo na terra do Egito. Mas o diabo antecipou-se e ele pensou: olha, se eles estão clamando, Deus vai atender. Então eu preciso pensar num jeito de acabar com essa ideia. E qual era então o propósito do diabo? Era de matar todos os homens, todos os filhos, todas as crianças do sexo masculino. Porque assim os hebreus não continuariam a serem hebreus propriamente. O que ia acontecer é que essas crianças do sexo feminino, elas iam se tornar adultas, elas iam se envolver com os outros escravos, muito provavelmente, e no final nós não teríamos mais o povo de Israel. A gente teria então uma mistura de raças, e o povo de Deus, que estava ali temporariamente no Egito, não alcançaria a promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. O diabo tem pensado em muitos momentos em maneiras de atrapalhar o povo de Deus no caminho para a terra prometida. Talvez, na minha experiência espiritual, na sua vida, você já tenha percebido que quando as coisas estão prestes a dar certo, algum revés acontece, não é verdade? Alguma coisinha que às vezes lhe embaça um pouco a visão. O diabo percebeu esse momento na história de Israel e agiu para impedir que o povo de Deus fosse liberto. Quando nós vamos olhar os momentos das pragas, nós começamos a ver que cada vez que Deus age com mão poderosa na terra do Egito, o diabo também falsifica as maravilhas que Deus faz. De maneira que para cada ação de Deus, o diabo contra-ataca. O diabo dá uma resposta para desviar então a atenção das pessoas. De maneira que as pessoas diziam: isso não é o poder de um Deus que Moisés está representando, porque até os magos do Egito fazem
a mesma coisa. Mas, amigos e irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Deus não permite que a sua obra seja confundida com a do diabo durante muito tempo. Há um momento em que já para mais da metade das pragas, os magos do Egito reconhecem: olha, a gente não tem condição de repetir isso que ele fez. Realmente é o dedo de Deus. Realmente é o dedo de Deus. Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. A gente não pode impedir, ninguém pode impedir que Deus atue como Ele deseja atuar. Se Deus deseja cumprir o seu plano, se Deus deseja fazer algo, esse algo que Deus deseja fazer não será impedido. Pode ser que alguém diga assim: eu não vou pregar o evangelho, eu não vou dar estudo, eu não vou falar de Jesus, porque eu, na verdade, estou muito contente com essa terra, então eu não quero ir para o céu. Nem por causa disso o evangelho deixará de ser anunciado. Os planos de Deus serão cumpridos comigo ou sem mim. Serão cumpridos de qualquer forma, porque se eu não fizer o trabalho de Deus, Deus vai levantar outros que o farão, que terão o desejo de fazer. O diabo então tentou impedir que o povo de Israel fosse liberto do Egito, mas ele não desistiu por aí. Queria ver com vocês, no Evangelho de Mateus, uma segunda tentativa do diabo prestes a algum evento importante. Não que nós não possamos dizer que o diabo não teve nenhuma vitória nessa batalha. Ele não ganhou a guerra, mas em muitas batalhas o diabo teve sim pontos, vitórias. O mais interessante dessa guerra, irmãos, é que em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para quem? Para o bem dos que amam a Deus. É interessante que todas as vezes que o diabo venceu, no final, a vitória dele não foi lucro para ele. O diabo estava ansioso por matar a Jesus. Ansioso por matar a Jesus. E quando ele matou a Jesus, quando a serpente mordeu o calcanhar do Messias, ele jurava que tinha vencido. Mas nem a morte pode impedir o plano de Deus. E quando Cristo ressuscitou, aquele filho de Eva, aquele descendente de Eva, que deveria vencer a serpente, despertou do pó e pisou na cabeça do adversário e lhe trouxe uma grande derrota. Todas as vezes que o diabo pensa vencer, ele perde. E é interessante no livro de Mateus, mais uma tentativa do diabo contra o povo de Deus. Vamos ver, então, o capítulo 2. No capítulo 2, nós encontramos a visita dos magos. Os magos do Oriente veem uma estrela e eles começam a seguir aquela estrela. Em Números, no capítulo 22, nós não vamos ver esse verso, mas em Números, do capítulo 22 ao capítulo 24, um profeta do Oriente chamado Balaão profetiza que uma estrela viria antes, marcaria a presença do Salvador. O Salvador seria anunciado por uma estrela que viria do Oriente até o lugar onde o Salvador estivesse. E os magos, conhecendo essa profecia de Balaão, quando viram a estrela, reconheceram na estrela o sinal de Deus. No verso 8, nós encontramos que os magos chegam para conversar com o rei Herodes e vão pedir informação ao rei Herodes. Olha, a gente viu a estrela do rei dos judeus que está para nascer e nós viemos para adorá-lo. Onde é que está o rei? Perguntando a Herodes, que era o rei. E Herodes pensou: rapaz, eu nasci já faz um tempinho, né? Com certeza esse rei não sou eu. Deve ser outra pessoa que vai tomar o quê? O meu lugar. Olha só como é que diz o verso 8. Verso 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos,
inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Olha só, Herodes pensou: eu vou pedir para eles irem na frente, quando eles encontrarem, eles vão me avisar, e depois eu resolvo o problema desse rei que quer tomar o meu lugar. Só que essa estratégia do diabo também não deu certo. Nós sabemos, nós conhecemos a história em que Deus avisou por meio de um sonho aos magos: olha, não voltem para a casa de Herodes, não vejam a cara dele novamente, não vai ser uma visita muito agradável. Desviem um caminho e vão embora. Deus orientou aos magos. Só que Herodes, ele herdou do patrão dele, do diabo, a perseverança. Quando Herodes se viu iludido, vamos ver então o verso 16. Vendo iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, informara dos magos. Olha só, o diabo não desistiu de atrapalhar o plano de Deus. O diabo sabia que o Filho de Deus estava para nascer. E ele armou um meio, uma estratégia para destruir o plano de Deus. Ainda lembrando de Apocalipse 12, a passagem diz que um grande dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Mas o texto diz que esse filho foi protegido por Deus e com o cetro de ferro regerá as nações. Louvado seja Deus. Pela segunda vez o diabo tentou vencer o plano de Deus e não conseguiu. Eu queria ver com vocês então Apocalipse capítulo 12. Nós citamos várias vezes passagens desse capítulo. E eu queria então ver um último momento da história em que o diabo está concentrando os seus esforços para tentar atrapalhar o plano de Deus. Quando o povo de Israel era escravo no Egito, o diabo tentou prendê-los para sempre, mas Deus de lá os libertou. Quando o povo de Deus estava prestes a receber a vinda do Salvador, daquele que pode libertar o coração não só da prisão física, mas do pecado, o diabo tentou mais uma vez, mas a sua estratégia não teve sucesso. Vamos ver então Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ver várias tentativas do diabo de atrapalhar os planos de Deus. Nós vemos nos primeiros 6 versos a tentativa de destruir a Jesus e a tentativa também do diabo de ferir a mulher, que é um símbolo para a igreja. Dos versos 7 a 12 é a luta do diabo no céu, e do 13 ao 17 é o foco que o diabo dá contra a igreja de Deus, uma vez que ele não conseguiu vencer os poderes do céu. O diabo tentou lutar contra o céu, mas foi derrotado. Então ele pensou: olha, eu vou tentar derrotar a igreja, porque talvez eu tenha mais sucesso. No verso 17, a Bíblia diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha só como é esse texto. No tempo do fim, nos dias que nós vivemos hoje, o diabo tem dedicado a sua atenção grandemente a destruir a igreja de Deus. A igreja que tem levado as pessoas a reconhecer a importância dos mandamentos de Deus. Certamente, irmãos, nós somos o objeto da ira do diabo, como diz esse texto.
Certamente, em muitos momentos, o diabo se reuniu com os seus anjos para discutir meios e estratégias de vencer essa igreja. E o interessante é que a irmã White um dia teve uma visão em que Deus permitiu a ela ver uma reunião dessa. Os demônios lá confabulando, né? Fazendo as tramóias deles, e Deus levou a mensageira do Senhor para assistir à reunião, para que ela soubesse qual seria a estratégia que o diabo iria usar. E eu queria, irmãos, como uma última passagem dessa manhã, eu queria ler então a visão em que ela conta o que acontece nessa reunião. É realmente de deixar cada um de nós um pouco curioso, né? Como é que será que essas coisas acontecem, né? Como é que será que eles planejam as ações deles? Qual é a estratégia que o diabo vai usar para destruir o povo de Deus nesses dias? Certamente nós esperamos, como adventistas, né? Nós esperamos o segundo advento de Cristo. Esse momento está prestes a acontecer. Certamente o diabo sabe que se permitir a igreja de Deus fazer o trabalho que ela deve fazer, ele será derrotado. E ele não vai aceitar isso de muito bom grado, né? Muito bem. A página do livro Conselho sobre Mordomia, 154, a irmã White conta como foi uma reunião de planejamento do diabo. Ele é perseverante e é organizado também, viu? Se reuniu lá com o povo para discutir. Vamos ver então o que ela diz. Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com os seus anjos, quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. Ele vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Por meio de agradáveis enganos e mentiras maravilhosas, pode ele continuar a conservá-los sob o seu domínio. Dirige, portanto, os seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por guardar todos os mandamentos de Deus. Então ela vê a reunião e agora ela vê qual é o projeto, qual é a proposta que ganha. Há uma outra passagem do Espírito de Profecia, se não me engano, Testemunhos Seletos, em que a irmã White começa a dizer o que os anjos diziam. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E o diabo os interrompe para apresentar essa sugestão que a gente vai ler agora. Diz o grande enganador: devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus, e a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, revela também o ministério de Cristo no santuário celestial, e revela que a última obra para a salvação dos homens está agora indo avante. Conservai nas trevas a mente do povo, até que a obra termine, e teremos conseguido o mundo e a igreja também. Olha só o plano do diabo. A estratégia dele é conservar nas trevas a mente do povo, para que a obra não tenha efeito. Pode ser até que nós estejamos aqui na igreja essa manhã, ouvindo a palavra de Deus, mas o diabo cria meios de distrair a nossa mente. Até talvez com uma criancinha bonitinha que começa a sorrir e a gente se encanta. Não é verdade? O diabo começa a criar estratégias para que eu, estando no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, o meu coração não seja transformado pelo poder de Deus. Mas ele não para aí. Ele dá então uma ordem para os seus anjos. Olha o que ele diz: ide, fazei com que os donos de terras e de dinheiro se embriaguem com os cuidados dessa vida. Apresentai o mundo diante deles em sua mais atraente luz, que acumulem o seu tesouro aqui e fixem sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós.
conservai o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtivermos, tanto mais prejudicarão o reino, tirando de nós os nossos súditos. Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que nós odiamos. E não precisamos temer-lhes a influência, pois nós sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente se separará do povo de Deus. Irmãos, o diabo tem uma estratégia boa, não tem? Tem. Mas nós, irmãos, recebemos o privilégio de Deus de conhecer qual é a estratégia dele, de saber que ele vai usar nos dias de hoje uma das tentações que ele usou com Jesus. O diabo planeja mostrar os reinos do mundo para cada um de nós e dizer: tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Muitas vezes o mundo tem apresentado diante de nós facilidades que muitas vezes nos tem chamado a atenção. Talvez aquela mentirinha que ninguém percebe quando você conta para conseguir uma situação melhor. Talvez aquela fraude que talvez se possa usar para conseguir então uma quantidade de dinheiro maior ou fechar um negócio. Talvez o egoísmo em não devolver a Deus aquilo que lhe pertence. O diabo tem, então, uma estratégia poderosa para esse tempo. Mas todas as vezes que o diabo tentou contra o povo de Deus, Deus livrou o seu povo. Se essa manhã você tomar uma decisão ao lado da palavra de Deus, se você abrir e entregar o seu coração a Jesus, Ele vai revestir você do poder dEle, para que nenhuma das ações do diabo possam vencer você, possam alcançar você. Essa manhã, então, você pode tomar a decisão de servir ao Senhor. Que nós possamos meditar, então, na oportunidade que Cristo nos concede de entregarmos o nosso coração a Ele.